Você já sentiu um vazio tão grande que parecia sugar todo o ar dos seus pulmões? Aquela dor que começa no peito e se espalha até os dedos dos pés? Estou falando daquele momento em que o médico para de mexer no ultrassom, respira fundo e diz com voz baixa: "Sinto muito, não estou encontrando batimentos." O mundo congela. As paredes do consultório parecem se fechar e aquela frase ecoa na sua cabeça como um martelo: seu bebê não está mais vivo. Talvez você já tenha passado por isso. Ou talvez conheça alguém que passou. Uma amiga, uma irmã, uma colega de trabalho que de repente parou de falar sobre o bebê que estava esperando. E o pior, não é só a dor física, aquela que vem com o sangramento, com as cólicas, com o corpo se desfazendo de um sonho. O pior é a dor que ninguém vê. É voltar para casa e olhar para o cantinho onde o berço ia ficar. É guardar as roupinhas que você já tinha comprado. É explicar para o outro filho que o irmãozinho virou uma estrelinha, sem nem você mesma entender direito por que isso aconteceu. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Era muito cedo ainda", ou "Você pode tentar de novo"? Como se seu filho fosse um projeto que deu errado e que pode ser substituído. Como se 3 meses, 2 meses, ou até mesmo algumas semanas não fossem tempo suficiente para você já amar com todas as suas forças aquela vidinha que crescia dentro de você. E no meio desse turbilhão, as perguntas mais dolorosas começam a surgir. Para onde foi meu bebê? Ele já tinha alma quando partiu. Ele vai me reconhecer um dia? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Foi algo que eu fiz. Hoje, quero te levar por um caminho diferente. Um caminho que Chico Xavier iluminou para milhares de mães e pais que viveram essa mesma dor. Porque, ao contrário do que a medicina pode explicar, a espiritualidade nos mostra que existe muito mais acontecendo quando um bebê parte antes de nascer. E se eu te dissesse que seu bebê não apenas existiu, mas continua existindo? Que o laço de amor que vocês criaram não se rompe com a perda física, que existe um propósito maior nessa dor que parece não fazer sentido nenhum? Fique comigo nos próximos minutos. O que vou compartilhar mudou completamente a forma como milhares de pessoas enxergam o aborto natural. Não estou falando só de consolo, estou falando de compreensão profunda, de respostas que a ciência não pode dar, mas que seu coração vai reconhecer como verdadeiras assim que ouvir. Prepare-se para entender por que algumas almas apenas passam brevemente pelo ventre materno e como esse breve encontro pode ter um significado muito maior do que imaginamos. Chico Xavier, após décadas de contato com o mundo espiritual, nos deixou revelações que secam lágrimas e acendem esperança. Deixa eu contar a história da Ana. Semana passada recebi uma mensagem dela que partiu meu coração. Ana tinha 34 anos quando descobriu a gravidez. Era seu primeiro filho depois de 5 anos tentando. Ela e o marido tinham decorado o quarto com um tema de bichinhos da floresta. As paredes em verde claro, uma árvore pintada à mão no canto, um móbile de passarinhos pendurado sobre o berço. Na 16ª semana, Ana sentiu uma dor leve. Nada demais, pensou ela, mas algo dentro dela já sabia. Quando chegou ao hospital, o médico fez aquele silêncio que nenhuma grávida quer ouvir. "Ana, eu sinto muito." Ela me contou que a pior parte não foi a curetagem. Foi voltar para casa, abrir a porta e sentir o cheiro da tinta ainda fresca no quartinho. Ver o ursinho de pelúcia que os avós já tinham mandado. As roupinhas pequenininhas ainda com etiqueta. "Eu não conseguia entrar naquele quarto", ela escreveu. "Meu marido guardou tudo, fechou a porta. A gente seguiu a vida, mas por meses eu passava pela porta e sentia um aperto. Como se meu filho estivesse ali esperando." E tem o caso do Pedro e da Márcia. Conheci eles no grupo de apoio a pais que perderam bebês. 3 gestações, 3 perdas. A primeira com 8 semanas, a segunda com 12, a terceira chegou até 5 meses. Eles já tinham nome para o terceiro, seria Miguel. "A gente já não contava para ninguém quando descobria a gravidez", Pedro me disse uma vez. "Era nosso segredo até passar do tempo da última perda, mas nunca passava." O mais doloroso para eles eram as datas. O aniversário que não aconteceu,
O Natal sem o bebê que estaria engatinhando pela casa. As roupinhas guardadas que nunca foram usadas. E tem a Juliana, mãe solo, que perdeu seu bebê com 10 semanas. A mãe dela disse que foi melhor assim e que não era hora de ter filho mesmo. O chefe deu só um dia de folga. As amigas pararam de ligar porque não sabiam o que dizer. Ela chorou sozinha por noites, sem ninguém para segurar sua mão. O pior é que ninguém entende que perdi um filho, ela me disse. Para todo mundo, eu só tive um problema. Mas para mim, eu perdi o Gabriel. Essas histórias se repetem todos os dias, em casas como a sua, em cidades como a sua. São dores silenciosas, lutos escondidos. Muitas vezes sem velório, sem flores, sem condolências. Como se esses pequenos seres nunca tivessem existido. Mas eles existiram. E para cada mãe, para cada pai, eles tinham nome, tinham futuro, tinham um lugar esperando por eles. Daqui a pouco vou te explicar o que Chico Xavier revelou sobre o destino espiritual dessas crianças. São revelações que secaram muitas lágrimas e deram sentido a um sofrimento que parecia sem propósito. Antes de continuarmos com essa jornada de compreensão espiritual, quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Nosso propósito é levar esse conhecimento consolador para todos os cantos do Brasil e além. Escreva nos comentários sua cidade e estado. E se você conhece alguém que já viveu essa dor do aborto natural, deixe uma mensagem de amor escrevendo "Estou aqui por você". Você não imagina como essas 3 palavras simples podem acolher alguém que está sofrendo em silêncio neste exato momento. Agora, vamos falar sobre algo que raramente é discutido: a realidade crua da dor física do aborto espontâneo. Muitas mulheres não estão preparadas para o que acontece com seus corpos. Começa com um sangramento leve, que muitas vezes é confundido com uma menstruação normal. Depois vem as cólicas, que podem variar de um desconforto leve a dores intensas que dobram você ao meio. Algumas mulheres precisam passar por procedimentos médicos dolorosos, a curetagem, a aspiração manual. Outras vivenciam o processo completo em casa, sentindo cada contração, cada momento do corpo se despedindo daquela vida. E depois, os hormônios despencam. O corpo que estava se preparando para amamentar, para nutrir, de repente recebe a mensagem: não há mais bebê. Os seios podem vazar leite por dias. O ventre ainda parece levemente inchado, como se o bebê ainda estivesse lá. E essa dissonância entre o corpo que ainda pensa que está grávido e a realidade brutal é uma tortura silenciosa. Mas a dor física, por mais intensa que seja, tem um fim. A dor emocional, essa não tem prazo de validade. O luto por um aborto espontâneo é o que chamamos de luto não reconhecido. Não há funeral, não há rituais de despedida. Muitas vezes, não há nem mesmo um nome para ser lembrado. As pessoas ao redor raramente sabem como reagir, o que dizer, como consolar. Você sabe o que é mais comum de se ouvir? Foi melhor assim. Provavelmente havia algo errado com o bebê. Como se isso diminuísse a dor. Como se um filho com problemas fosse menos filho. Você é jovem, pode tentar de novo. Como se um filho pudesse substituir outro. Era muito cedo ainda, nem deu tempo de se apegar. Como se o amor começasse em algum marco específico da gestação, e não no momento em que você soube que carregava uma vida. Não era para ser. Esta talvez seja a frase mais dolorosa, porque implica que tudo foi em vão, que aquela vida, aquele amor, aquela conexão não tinham propósito nenhum. E então vem o silêncio. Um tabu que envolve essa perda como se fosse algo contagioso, algo que não deve ser mencionado. Amigos evitam tocar no assunto. Familiares mudam de conversa. No trabalho, é como se nada tivesse acontecido. E assim, milhares de mulheres e homens carregam essa dor escondida, sem espaço para expressá-la, sem validação social para seu luto. É nesse turbilhão de dor física e emocional que surgem as perguntas mais profundas, aquelas que médicos não conseguem responder, aquelas que ficam martelando na cabeça de madrugada quando tudo está quieto e a mente não para.
Meu bebê já tinha alma quando partiu? Esta é talvez a pergunta mais frequente. Porque precisamos saber que não perdemos apenas um amontoado de células, mas um ser, uma pessoa, alguém que já era nosso filho ou filha. A medicina nos diz quando o coração começa a bater, quando o cérebro começa a se formar. Mas e a alma? Em que momento aquele corpo em desenvolvimento se torna um espírito único? Ele sentiu dor ao partir? O pensamento de que nosso bebê possa ter sofrido é insuportável. Queremos proteger nossos filhos desde o primeiro instante. E a ideia de que eles possam ter sentido angústia ou dor nos parte o coração. Precisamos saber se eles foram embora em paz, se o processo foi suave para eles, mesmo que tenha sido devastador para nós. Ele sabe que eu o amava? Por mais breve que tenha sido o tempo juntos, o amor já estava lá, imenso, incondicional. Conversamos com nossos bebês ainda no ventre. Cantamos para eles. Fizemos planos. Sonhamos com seus rostos, suas vozes, seus primeiros passos. Precisamos saber se esse amor chegou até eles, se de alguma forma eles sentiram o quanto eram desejados e amados. Vamos nos reencontrar um dia? Esta pergunta nasce da esperança, da necessidade de acreditar que o adeus não é definitivo, que em algum lugar, em algum momento, poderemos ver o rosto que não chegamos a conhecer, abraçar o filho que não pudemos segurar nos braços. E finalmente a pergunta mais dolorosa: por que Deus permitiu isso? Por que criar uma vida apenas para tirá-la tão cedo? Qual o sentido dessa dor? Qual o propósito desse encontro tão breve? São perguntas que a ciência não responde, que a medicina não alcança, mas que encontram ecos de compreensão nos ensinamentos espirituais trazidos por Chico Xavier. E é sobre essas respostas consoladoras que vamos falar agora, enquanto exploramos a visão espírita sobre esse momento tão delicado da vida humana. Para entender o que acontece com nossos bebês que partem cedo, precisamos primeiro compreender algo fundamental. Na visão espírita, a vida não começa na concepção. Ela já existe muito antes. Imagine o seguinte: antes de chegarmos aqui, já éramos. Cada um de nós é um espírito eterno, criado por Deus há muito tempo. Já vivemos outras vidas, acumulamos experiências, aprendizados e também alguns débitos espirituais. A reencarnação é como uma nova oportunidade de evolução, um novo capítulo numa história que já vem sendo escrita há muito tempo. Quando um espírito se prepara para reencarnar, isso não acontece por acaso. Existe todo um planejamento, uma equipe espiritual que auxilia, uma escolha de família, de circunstâncias, de provas que precisarão ser enfrentadas. É como um aluno que se matricula num curso. Ele sabe que vai enfrentar desafios, mas entende que são necessários para seu crescimento. O processo de ligação desse espírito ao corpo em formação é gradual. Não é como um interruptor que liga de uma vez. Nos primeiros dias após a concepção, o espírito designado para aquela vida começa a se aproximar da mãe. Ele acompanha de perto a formação daquele corpinho que será seu veículo de experiências terrenas. À medida que a gestação avança, essa ligação vai se tornando mais forte. Pelos laços fluídicos, o perispírito, esse corpo intermediário entre espírito e matéria, vai se conectando célula por célula ao corpo físico em desenvolvimento. É um entrelaçamento suave, delicado, orientado por espíritos especializados nesse processo. Por isso que muitas mães sentem a presença do filho mesmo antes do teste de gravidez dar positivo. Porque o espírito já está por perto, já está se preparando para aquela jornada, já está estabelecendo vínculos de amor. Quando acontece um aborto natural, essa ligação pode estar em diferentes estágios. Em alguns casos, especialmente nas primeiras semanas, o espírito ainda não estava completamente ligado ao corpo físico. Estava mais como um visitante, um guardião daquele desenvolvimento. Em outros casos, especialmente após o terceiro mês, a ligação já está mais consolidada e o desligamento é um processo mais complexo. É importante diferenciarmos aqui o aborto natural do provocado. No aborto natural, que é o tema da nossa conversa, não há culpa, não há karma negativo para a mãe ou para o pai.
É um processo que faz parte dos desígnios espirituais, seja por limitações físicas do corpo em formação, seja por alterações no planejamento reencarnatório. Já o aborto provocado envolve outras questões kármicas que não vamos abordar hoje. O ponto mais importante para entender agora é este. Independentemente do estágio da gestação em que ocorreu a perda, a vida espiritual continua. Aquele ser que brevemente passou pelo ventre materno não deixou de existir. Ele simplesmente retornou ao plano espiritual, às vezes para um novo planejamento, às vezes para um período de recuperação, sempre amparado e acolhido por equipes espirituais especializadas. Chico Xavier, através de sua mediunidade extraordinária, nos trouxe consolações profundas sobre esse tema tão doloroso. Em uma de suas mais tocantes mensagens, ele disse: "A criança que parte antes de nascer não é um projeto interrompido, mas um encontro adiado. Nenhum amor se perde no universo de Deus." Em outra ocasião, quando uma mãe desesperada o questionou sobre seu filho, que tinha partido na segunda semana de gestação, Chico respondeu com aquela doçura que lhe era característica: "Seu filho está bem, minha filha. Ele apenas não precisava da experiência completa da encarnação neste momento. O contato com seu sangue, com seu amor, já foi suficiente para o que ele precisava aprender e doar a você." Uma das revelações mais bonitas de Chico é que muitas vezes esses espíritos que partem tão cedo são almas muito evoluídas, que vêm apenas para uma missão rápida: despertar sentimentos, unir famílias, trazer lições de desapego ou proporcionar provas necessárias para o crescimento espiritual dos pais. Tenho aqui o relato emocionante de Mariana, que perdeu sua filha Laura no 6º mês de gestação. 3 anos depois, em uma visita a Uberaba, ela teve a oportunidade de conversar com Chico Xavier. Sem que Mariana mencionasse a perda, Chico pegou sua mão e disse: "Laura pediu para te dizer que os girassóis que você planta no jardim são o jeito dela de te mandar beijos de luz." Mariana ficou em choque. Ela nunca tinha falado para ninguém que após a perda começou a plantar girassóis no jardim, porque sentia que de alguma forma aquelas flores a conectavam com a filha. Era um segredo entre ela e Laura. Outra mãe, Carmen, recebeu através de Chico uma carta de seu filho Miguel, que partiu na 12ª semana. Na carta, o espírito dizia: "Mãe, não chore mais por mim. Eu precisava apenas de um breve contato com seu coração para limpar algumas manchas do meu passado. Suas lágrimas dificultam meu caminho, mas seu amor me ilumina. Logo estaremos juntos novamente, e desta vez ficarei até completar a missão." Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, explicou em várias obras que o aborto natural faz parte de um planejamento maior. Segundo ele, quando um espírito se afasta do corpo em formação antes do nascimento, não é por acaso ou por falha divina, mas porque aquela breve experiência já cumpriu seu propósito, ou porque novos rumos precisaram ser tomados no planejamento reencarnatório. Já André Luiz, em Missionários da Luz, nos traz detalhes fascinantes sobre o processo de reencarnação e como ele pode ser interrompido. Ele explica que, em alguns casos, o próprio espírito reencarnante percebe que não terá condições de cumprir o planejado naquela existência, seja por fragilidades do corpo em formação, seja por mudanças no contexto familiar, e solicita seu retorno ao plano espiritual, sempre com a supervisão de mentores mais elevados. Esses ensinamentos nos mostram algo precioso. Nada é por acaso no universo divino. Mesmo as experiências mais dolorosas têm um propósito de amor e evolução. Estou compartilhando esses conhecimentos hoje porque sei, do fundo do meu coração, que eles podem trazer um alívio imenso para quem está sofrendo em silêncio. Se você conhece uma mãe, um pai, uma família que está passando por essa dor do aborto natural neste momento, não hesite. Marque essa pessoa nos comentários ou compartilhe este vídeo com ela em uma mensagem privada. Às vezes, Deus usa nossas mãos, nossa voz, nossa atitude como instrumento para chegar até quem mais precisa de consolo. Você pode ser esse canal de paz para alguém hoje. Vamos agora entender mais profundamente por que o aborto natural acontece do ponto de vista espiritual. Não estou falando de causas médicas, que podem incluir alterações cromossômicas,
problemas hormonais ou no útero. Estou falando do plano maior, do sentido espiritual que existe por trás desses eventos que a medicina nem sempre consegue explicar. Uma das razões mais comuns envolve provas e expiações necessárias para os pais. Veja bem, não estou falando de castigo. Essa é uma visão distorcida da justiça divina. Estou falando de oportunidades de crescimento espiritual, por mais dolorosas que sejam. Existem casais que em vidas passadas rejeitaram filhos, abandonaram crianças ou não valorizaram a bênção da maternidade e paternidade. O aborto natural pode ser uma forma de desenvolver neles o amor incondicional. A capacidade de amar mesmo na perda, de valorizar cada momento da gestação como um presente divino. Uma mãe me contou uma vez que após 3 perdas gestacionais, teve uma regressão a vidas passadas, onde descobriu que havia abandonado 3 filhos pequenos numa vida como camponesa na Idade Média. A dor que sentiu com os abortos naturais a fez valorizar a maternidade de uma forma que jamais havia experimentado, curando aquela ferida antiga em sua alma. Outro aspecto são os resgates e reajustes kármicos. Muitas vezes, o espírito que brevemente se liga ao ventre materno vem para um contato rápido que serve para resgatar dívidas do passado. Talvez tenha sido um desafeto em outra vida e esse breve período juntos, mesmo que não chegue ao nascimento, já é suficiente para estabelecer novos laços de amor que substituem a antiga mágoa. Emmanuel explica que algumas vezes espíritos que foram profundamente magoados por nós em vidas anteriores aceitam a missão de iniciar uma encarnação como nossos filhos, não para nascerem de fato, mas para que o amor materno ou paterno que sentimos por eles, mesmo que brevemente, já comece a curar aquela antiga ferida. Existe também a necessidade que alguns espíritos têm de um breve contato com o fluido vital materno. São espíritos que, por razões diversas, precisam apenas de um curto período, ligados a um corpo físico em formação, para adquirir certas energias necessárias ao seu progresso. André Luiz narra casos de espíritos que, após longas estadias no plano espiritual, precisam desse mergulho rápido na matéria para reativarem certas potencialidades adormecidas. É como uma imersão rápida que já cumpre o propósito necessário para aquele momento evolutivo. E, por fim, um dos motivos mais comoventes, a proteção divina. Em alguns casos, a interrupção da gestação é uma providência misericordiosa para evitar sofrimentos maiores que viriam se a encarnação se completasse. Imagine um espírito que, ao reencarnar, enfrentaria doenças gravíssimas, dores extremas, ou situações familiares que se deteriorariam a ponto de causar traumas profundos. A sabedoria divina, que enxerga além do que podemos ver, por vezes permite que esse espírito retorne mais cedo ao plano espiritual, poupando-o e à família de provas que seriam excessivamente pesadas naquele momento. Como Chico Xavier disse certa vez, algumas flores são colhidas em botão, porque seu perfume já está pronto para o céu, mesmo que ainda não tenha se aberto completamente para a terra. Agora, vamos falar sobre algo que talvez seja difícil de aceitar no início, mas que tem um poder imenso de cura. A dor do aborto natural, por mais devastadora que seja, carrega em si um potencial transformador. O sofrimento, quando compreendido à luz da espiritualidade, não é um fim em si mesmo. É um caminho, uma ferramenta poderosa de evolução. Como o fogo que purifica o ouro, a dor tem o poder de queimar o que é superficial em nós e revelar nossa essência mais profunda. Emmanuel dizia que a dor é o buril divino que nos esculpe para a eternidade. Pense no mármore bruto que, sob o cinzel do escultor, revela a beleza que já estava lá dentro. A dor da perda gestacional muitas vezes revela forças que nem sabíamos que tínhamos, desperta talentos adormecidos e nos conecta com uma dimensão mais profunda da vida. Conheci Patrícia, que perdeu sua filha Sofia no 5º mês de gestação. Ela me contou que antes da perda, vivia uma vida superficial, preocupada com aparências, com bens materiais, com status. A morte da minha filha me ensinou o que realmente importa, ela disse.
Hoje eu vejo beleza em coisas que antes nem notava. Um pôr do sol, o sorriso de uma criança na rua, o abraço sincero de um amigo. Outra história marcante é a de Carlos e Beatriz. Após perderem seu segundo filho durante a gestação, eles fundaram uma ONG que dá apoio psicológico e espiritual a famílias que passam pela mesma situação. Nossa dor virou propósito, conta Beatriz. Cada família que conseguimos ajudar é como se nosso filho estivesse cumprindo uma missão através de nós. E tem a Fernanda, que após 3 perdas gestacionais, desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para identificar o sofrimento silencioso nos outros. É como se eu tivesse ganhado um novo sentido, ela explica. Consigo perceber quando alguém está sofrendo em silêncio, mesmo que esteja sorrindo por fora, e isso me permite estender a mão para pessoas que de outra forma continuariam sofrendo sozinhas. É isso que a dor bem compreendida faz. Desperta nossa compaixão, nos torna mais humanos, mais sensíveis ao sofrimento alheio. Quem já sentiu a dor profunda de uma perda gestacional desenvolve uma capacidade única de acolher, de ouvir sem julgar, de estar presente sem precisar dizer as palavras certas. Como disse Chico Xavier, a dor é um arado que prepara o terreno da alma para as sementes divinas da compaixão e do amor universal. Quando falamos de aborto natural, o foco geralmente está na mãe, e com razão, já que é ela quem vive a experiência no próprio corpo. Mas o impacto se estende muito além, afetando toda a família de maneiras profundas e diferentes. Vamos falar primeiro do pai. Muitas vezes, ele vive um luto invisível, ignorado pela sociedade. Enquanto todos perguntam como a mãe está, poucos se lembram de que ele também perdeu um filho, também tinha sonhos, expectativas, amor. A diferença é que o pai não sentiu o bebê dentro de si, não experimentou as mudanças hormonais, as náuseas, os movimentos. Sua conexão, embora real e profunda, é diferente. E isso às vezes torna o luto mais confuso, mais difícil de processar. Eu me sentia perdido, contou Rodrigo, que perdeu sua filha na 14ª semana. Minha esposa tinha o direito de chorar, de ficar na cama, de mostrar sua dor. Eu sentia que precisava ser forte, resolver questões práticas, cuidar dela. Não havia espaço para meu próprio luto. Muitos pais se sentem assim, como se sua dor fosse secundária, como se não tivessem o direito de desabar. E isso pode criar um abismo na relação, justamente quando o casal mais precisa estar unido. E o impacto nos irmãos, quando já existem outros filhos na família. Explicar a perda de um bebê que eles talvez já amassem, já conversassem com a barriga, já tivessem escolhido um nome, é um desafio enorme. As crianças processam o luto de maneiras muito próprias, às vezes com perguntas diretas, que os adultos têm dificuldade de responder, às vezes com silêncios preocupantes, às vezes com comportamentos regressivos, como voltar a fazer xixi na cama ou pedir mamadeira. Marina, de 5 anos, após a perda do irmãozinho que a mãe esperava, passou a desenhar anjos em todos os seus desenhos. É meu irmão cuidando da gente lá do céu, ela explicava. Uma forma linda e inocente de processar algo tão complexo. Os avós também vivem uma dor dupla, a dor da perda do neto e a dor de ver o filho ou a filha sofrendo sem poder fazer nada para aliviar. É como se meu coração quebrasse 2 vezes, disse Dona Clélia, que viu a filha perder o bebê no 6º mês. Mas aqui está o aspecto luminoso dessa experiência tão sombria. Quando bem compreendida, a perda gestacional pode fortalecer profundamente os laços familiares. Pode ensinar todos a valorizarem mais o tempo juntos, a expressarem mais o amor, a buscarem juntos um sentido espiritual para a vida e para a morte. Famílias que enfrentam essa perda com abertura, diálogo e uma perspectiva espiritual, muitas vezes relatam que, apesar da dor imensa, os laços entre eles se tornaram mais fortes, mais autênticos, mais profundos. Como se aquele pequeno ser, em sua breve passagem, tivesse deixado um legado de união e amor. Agora vamos à pergunta que talvez seja a mais importante para uma mãe, um pai que passou por essa experiência. O que acontece com o meu bebê
após o aborto natural. Para onde ele vai? Como ele está? De acordo com os ensinamentos espíritas e as revelações trazidas por Chico Xavier, o espírito que se desliga do corpo em formação é imediatamente acolhido no plano espiritual. Não há um momento de confusão ou sofrimento, como pode acontecer em outros tipos de desencarnação. Mentores espirituais especializados nesse tipo de transição estão preparados para receber essas almas. Muitas vezes, familiares já desencarnados, avós, tios, irmãos que partiram antes, participam desse acolhimento, envolvendo o pequeno espírito em vibrações de amor e segurança. André Luiz descreve em uma de suas obras psicografadas por Chico Xavier um local no plano espiritual especialmente dedicado a esses espíritos que retornam de tentativas breves de reencarnação. São como berçários espirituais, ambientes de paz e harmonia, com vibrações suaves e luminosas, onde esses espíritos recebem os cuidados necessários para seu reequilíbrio. É importante entender que esses espíritos não ficam perdidos ou vagando. Eles são amparados, orientados e seguem seu caminho evolutivo. Alguns precisam de um período de recuperação, especialmente se a desencarnação foi traumática ou se o espírito já estava bastante ligado ao corpo em formação. Outros, que estavam apenas iniciando o processo de ligação, retomam rapidamente suas atividades no plano espiritual. A evolução espiritual desses seres continua sem interrupção. De acordo com Emmanuel, muitas vezes esses espíritos são encaminhados para escolas no plano espiritual, onde recebem orientações, participam de estudos e se preparam para novas experiências, seja uma nova tentativa de reencarnação, seja alguma missão no próprio plano espiritual. Não há estagnação no mundo espiritual. Assim como aqui na Terra seguimos aprendendo e crescendo a cada dia, lá o processo evolutivo continua, apenas em condições diferentes das que conhecemos na experiência física. Algo que traz muito conforto às mães é saber que o espírito do bebê percebe todo o amor que recebeu durante o breve período no ventre. As conversas com a barriga, as canções, os planos, os sonhos, nada disso se perde. A ligação afetiva transcende a ligação física. Como explicou Chico Xavier certa vez, o amor é a linguagem universal, que não precisa de palavras para ser compreendido. Quando uma mãe ama seu filho ainda no ventre, esse amor já está sendo registrado na alma daquele espírito, criando laços que nem a morte pode romper. Em uma psicografia para uma mãe que havia perdido o bebê na 16ª semana, o espírito da criança disse: "Mãe, eu sentia quando você passava a mão na barriga. Cada carinho seu era como luz para mim. Cada música que você cantava está guardada em mim. Seu amor me acompanha como um manto protetor." Uma das dúvidas mais angustiantes para os pais que viveram um aborto natural é: vamos nos reencontrar um dia? Teremos uma nova chance de estarmos juntos? A resposta que a espiritualidade nos traz é um confortante sim. Em muitos casos, o espírito que não conseguiu completar sua jornada na Terra volta a tentar reencarnar na mesma família, especialmente quando os laços de amor já estavam fortemente estabelecidos. Em Nosso Lar, André Luiz nos conta sobre planejamentos reencarnatórios, onde espíritos que tiveram uma tentativa frustrada de reencarnação se preparam para uma nova oportunidade, muitas vezes na mesma família. É como um adiamento, não um cancelamento. Chico Xavier relatou diversos casos de mães que, após um aborto natural, engravidaram novamente e tiveram a confirmação, através da mediunidade, de que era o mesmo espírito retornando. Em alguns casos, o novo bebê nascia com marcas de nascença ou características idênticas às que o médico havia detectado no bebê anterior. Em outros, a própria mãe tinha sonhos ou intuições muito fortes de que era o mesmo filho voltando. Mas mesmo quando a reencarnação não acontece imediatamente na mesma família, os laços não se perdem. O reencontro pode acontecer de outras formas, talvez como neto no futuro, talvez como um sobrinho, ou mesmo no plano espiritual após a desencarnação dos pais. Muitas mães relatam sinais de contato espiritual com seus bebês que partiram. São sonhos vívidos, sensações de presença,
coincidências significativas que trazem conforto e a certeza de que o filho está bem. Luciana conta que, após perder sua filha no 4º mês, começou a encontrar penas brancas pequenas nos lugares mais improváveis. Dentro de livros fechados, em gavetas que não abria há meses, na mesa do café da manhã que acabara de arrumar. Não tinha explicação lógica. Era como se minha filha estivesse dizendo: "Estou aqui, mamãe." Regina, que perdeu seu filho Gabriel com 22 semanas, relata que no aniversário de 1 ano, do que seria o nascimento dele, ela estava chorando sozinha no quarto quando sentiu um toque suave no rosto e um perfume de rosas preencheu o ambiente. Era como se ele estivesse me consolando, me dizendo que estava bem. Chico Xavier narrou a história emocionante de Dona Cida, que perdeu sua filha na 30ª semana de gestação. 3 anos depois, em uma sessão mediúnica, recebeu uma mensagem da filha dizendo que estava se preparando para voltar. 1 ano mais tarde, Dona Cida engravidou novamente e, para sua surpresa, o médico disse: "É uma menina e está em posição exatamente igual à sua gestação anterior." A menina nasceu no mesmo dia em que a irmã teria feito aniversário se tivesse nascido. São histórias como essas que nos mostram que o amor transcende o plano físico e que os laços que criamos são eternos, mesmo que a convivência terrena seja breve ou adiada. Quero agora falar diretamente com você, que carrega essa dor silenciosa, essa saudade de alguém que você amou sem ter a chance de conhecer fisicamente. Quero que você guarde estas palavras no coração. O útero foi apenas o primeiro lar, temporário, passageiro. Mas seu coração, seu coração, é a morada eterna desse ser que você ama. É no seu coração que seu filho vive. É lá que o vínculo permanece intacto, inabalável, eterno. Como uma mãe me disse uma vez: "Meu filho não coube nos meus braços, mas cabe perfeitamente no meu coração." O amor que você sente não se perde no universo. Não é como um grito no vazio. É uma energia real, palpável no mundo espiritual, que envolve, aquece e ilumina o caminho daquele que você ama. Seu amor é como um farol para esse espírito, uma fonte de força e alegria. A morte não é capaz de romper os verdadeiros laços de amor. Ela é apenas uma cortina fina, um véu transparente que temporariamente impede que nos vejamos, mas através do qual ainda podemos nos sentir. Emmanuel nos ensina que a morte é como a poda necessária que o jardineiro faz na roseira. Parece dolorosa, parece que está tirando vida, mas na verdade está preparando para florescimentos ainda mais belos. Pense em seu bebê como uma estrela. Aqui da Terra, às vezes parece que a estrela se apagou. Mas ela continua brilhando intensamente, apenas em um espaço que nossos olhos físicos não alcançam por enquanto. Ou como diz aquela metáfora tão bonita: seu filho é como um barco que desapareceu no horizonte. Não podemos mais vê-lo, mas isso não significa que ele deixou de existir. Ele apenas navega em águas que nossos olhos ainda não alcançam. A saudade dói, eu sei. É como aquele espaço vazio na foto de família, aquela cadeirinha que não foi ocupada, aquele nome que você só chama em silêncio, no seu coração. Mas saiba que do outro lado, no plano espiritual, não há vazio. Há plenitude, há continuidade, há evolução e, acima de tudo, há amor. Como Chico Xavier sempre dizia, nenhuma dor é em vão no plano divino. Cada lágrima que você derrama é recolhida com carinho pelos anjos e transformada em luz para iluminar o caminho de quem você ama. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você reconheceu suas próprias experiências nas palavras que compartilhei, ou se simplesmente sentiu que precisava ouvir isso hoje, quero te pedir algo especial. Escreva nos comentários: "Eu compreendi", ou, se sentir vontade, compartilhe um pouco da sua própria história. Sabe por quê? Porque seu relato, sua experiência, suas palavras podem ser exatamente a luz que outra pessoa está precisando para encontrar paz em meio à tempestade. Seu testemunho pode ser o abraço que alguém está buscando desesperadamente neste momento. Já recebi tantas mensagens de pessoas dizendo:
Eu estava no fundo do poço, mas li o comentário de alguém que passou pelo mesmo que eu, e isso me deu força para continuar. Esse é o poder da nossa comunidade, da nossa rede de apoio espiritual. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos e, por favor, compartilhe este conteúdo com quem você acha que pode precisar. Estamos construindo juntos uma comunidade onde o conhecimento trazido por Chico Xavier e pela espiritualidade superior pode transformar dor em compreensão, desespero em esperança e solidão em acolhimento. Lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Cada experiência, por mais dolorosa que seja, tem um propósito maior no plano divino. E aquele pequeno ser que passou brevemente pela sua vida deixou sementes de amor que continuarão florescendo eternamente. Que a paz de Deus envolva seu coração como um manto de luz. Que você sinta, nos momentos de maior solidão, o abraço espiritual daqueles que amamos e que nos aguardam no plano maior. E que a certeza do reencontro traga conforto nos dias mais difíceis. Fique com Deus, meu querido, minha querida. Até nosso próximo encontro espiritual.